bem, né, Mar? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Então, vamos começar já sem mais delongas. Na semana passada a gente conversou com a Natália, do Sensoriando. Ela falou, né, de desenvolvimento do cognitivo infantil. Inclusive, ela começou a contar essa história no ângulo, né, Mar, com você. Isso mesmo. E foi muito legal. E hoje a gente vai conversar sobre essa situação da pandemia, né? Como que fica a escola na pandemia? Isso foi um tema muito pedido pelas pessoas quando a gente botou aquela pergunta, né? Aquela caixinha de Uhum. pergunta. E como eu falei da semana passada, que eu estava muito confortável com a Natália aqui, porque a gente estudou junto, a Marcela me conhece desde que eu tenho o quê? 4 anos, Mar? Ah, e eu também tinha 4, então. A Marcela foi minha professora de balé. E depois eu trabalhei com ela no ângulo como estagiária também. E estou muito confortável, porque ela é uma amiga muito querida. E aí, como eu e o Pedro a gente tem falado no início das lives, a gente acha que a pessoa tem que se apresentar, né? Para a gente saber o lugar de fala dela. Então eu queria que você se apresentasse, Mar. Pode falar o que você quiser. Bom, primeiro boa noite a todo mundo. Então, eu acho muito importante, né, a gente se situar, porque são vários contextos aí, né, e eu tenho que mostrar onde eu estou. Bom, eu comecei a minha história na educação dançando. Eu fui professora de balé, né? Antes disso, eu dancei balé muitos anos. E logo aos 14 anos, eu comecei a dar aula de balé. E foi aí que a gente começou a nossa amizade, né, Amalie? Isso, pequenininha. Exato. Então, desde os 14 anos, eu ministrava aulas de balé clássico, aulas de dança contemporânea, jazz. E então, logo que, nesse momento, né, aí dentro desse momento que eu vivi, né, dando aulas, eu pude enxergar a dança como educação, né? A educação através da arte. E aí eu vi a dança resgatando muitas pessoas, né? Sim. Então eu me encantei ainda mais por esse outro viés da dança, né? Não só a dança, eu como artista, mas eu como educadora. Então eu fiz um curso, eu fiz a graduação em dança na UFV, né? Fui da primeira turma de dança da UFV. E aí isso me complementou muito, né? Aquela didática e a pedagogia que a gente tem no curso de dança, isso completa muito, né? O trabalho que a gente faz. Sim. Bom, e aí, logo quando eu tive o meu segundo filho, eu tenho 2 filhos, né? Um de 14 e um de 8 anos. Senhor. Fez 8 anos agora. E aí, quando o meu segundo filho nasceu, eu fiz uma especialização, né? Lato sensu em educação infantil. Porque eu trabalhava muito com criança, né? Eu dava aula para crianças de 3 e até adolescentes de 16, 18 anos. E então isso me trouxe uma bagagem muito grande também, porque eu podia associar o que eu estava aprendendo teoricamente com a minha prática dentro da academia, né? E isso foi muito bom. Eu acho que tem gente aqui falando que tá travado, né? Só tá ouvindo áudio. Eu ia falar isso agora. Você acha que você consegue ir para... Eu não quis te interromper perto do roteador, alguma coisa, porque você tá travada mesmo. Eu tô te ouvindo bem, mas eu não tô... Você tá com um sorriso, tá ótimo, mas eu não tô te vendo falar. Eu tô fazendo cara torta aí, não? Não, você tá linda. Tá, eu vou tentar corrigir aqui. Eu tenho o meu filho mais velho, é a minha produção. Eu vou pedir para ele dar uma... Vinícius, dá uma olhada aí na internet. Bom, como vocês estão me ouvindo, eu vou continuar então, tá? Continua. Qualquer coisa a gente tira então, e coloca de novo também, se for o caso. Isso. Aí eu fiz a especialização em educação infantil e como o meu segundo filho nasceu, eu optei por ir em outro caminho, né? Então foi o momento que eu abandonei a dança, mas eu sabia que eu não abandonaria a educação, né? E aí eu recebi a proposta de uma escola particular de Viçosa para ser coordenadora pedagógica da educação infantil. Isso já fazem 8 anos, então tem 8 anos que eu estou coordenando a educação infantil nessa escola particular, né? E chegando na escola eu senti a necessidade
demais, né? Eu quero mais. A prática é muito, muito importante, né? Mas a teoria, ela vem embasar essa prática. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer o mestrado na UFV. Fiz o mestrado na economia doméstica, mas com viés na educação infantil, né? E foi fantástico, porque aí foi quando eu consegui associar os dois. Eu conseguia trabalhar tudo que eu estava ouvindo, lendo, pesquisando na minha teoria, eu consegui enxergar isso na minha vivência do dia a dia. E isso foi muito bacana. E o mesmo contrário, né? Eu conseguia observar aquela vivência ali e conseguia depois trazer isso e buscar isso teoricamente. Mas não sosseguei e quis fazer mais uma graduação. Não parei por aí e quis fazer uma graduação em pedagogia, o que eu acho que me trouxe também muito conhecimento, né? Muito mesmo, principalmente pelo que eu vivo hoje, né? E aí é muito importante eu me situar, porque a gente sabe que o que a gente vai tratar agora, né, que é o ensino remoto, ele encara desigualdades enormes no Brasil, né? Então, assim, exato, a minha realidade é uma realidade, mas a realidade do vizinho pode ser completamente diferente, né? Então, assim, eu vou trazer isso, Mar. Foi até bom, desculpa te interromper, foi até bom você ter falado isso, porque semana que vem o Pedro vai receber o João e ele vai falar de ensino remoto na educação básica, aí nessa questão do Estado, né, de como está sendo esse ensino à distância do Estado. Então é bom a gente deixar claro aqui que o nosso lugar de fala hoje é óbvio que a gente sabe que é muito diferente da realidade de muita gente, mas é realmente o ensino particular, né? É uma escola particular. Mas deixo aqui o registro do que o nosso coração fica apertado, né? Em saber, assim, que a gente está caminhando, a gente está seguindo, a gente tem essa base para caminhar, mas a gente sabe que a realidade, na grande maioria do Brasil, não é essa, né? E se as escolas particulares estão enfrentando essas dificuldades, né, Mar? Imagina, pois muita realidade de criança na zona rural também, né? Exato. E, enfim, muitas coisas. Mas você quer continuar? Você terminou? Não, pode ir lá, vamos lá. Bom, então, já que a Mar já se apresentou, vocês querem que... Você quer sair, Mar, e voltar para tentar arrumar? Quer que eu saia e volte? Não. Eu acho que vamos lá, eu saio e volto. Eu não vou desligar a live, não. Só vou tentar tirar você e voltar, porque as pessoas têm que te ver. Você é muito bonita para ficar sozinha, eu sozinha falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar a Marcela. Já achei de novo. Vamos ver, às vezes o V ajuda também. E aí, voltei. gente? Aqui ainda tô travada. Aqui ainda tá carregando. Mas vamos ver o que as pessoas vão falar. Deu, acho que deu. O Pedro já me mandou mensagem aqui, uhul. Tô aí? Deu certo, gente? Eu acho que deu. Bom, vamos continuar então, falando? Vamos lá. Aí, a Carla falou que tá travada. Meu Deus. Continua travado. Não, relaxa, Mar. Esses dias eu tava vendo uma live do Porchat que ele teve que tirar, voltar a pessoa. E se o Porchat pode fazer isso? Poxa, eu coloquei um vaso amarelo na minha casa para poder aparecer. Que chiquérrima. Você quer fechar o Instagram e voltar? Não, vamos lá, eu vou falando. Então tá bom. Então vamos começar a falar um pouquinho, Mar, da importância da escola. Porque nesse tempo de pandemia, a gente tem visto muito homeschooling, né? Forçado e tal. E aí eu acho que é legal a gente já começar a falar por um lado do papel da escola. Sim. Quando a gente fala assim, né, dessa escola, a importância da escola nesse momento, eu sempre gosto de trazer uma fala que eu ouvi uma vez, que a escola é composta por 3 coisas, né? Ela é composta por pessoas, ela é composta por pessoas e ela é composta por pessoas. E eu acho isso fantástico da gente ouvir, porque é aí que a gente vê a importância da escola, né? São pessoas. Então, a escola ela é um marco na vida de quem passa por ela.
Todo mundo que passa, né, é um marco. E além dessa referência cognitiva, a escola se torna uma referência social e afetiva muito importante, né? E essa é uma grande preocupação nesse momento, porque o papel da escola é esse, de socializar o conhecimento. Sim. Então, a gente, enquanto escola, tem o dever de atuar, né, na formação moral dos alunos. Essa é a nossa função também, né? E essa soma desses esforços que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão. Sim. Né? Que bonitinho. Tem aluno do ângulo aqui escrevendo que o ângulo marca a vida deles até hoje. Que gracinha. E aí eu acredito que agora, mais do que nunca, é hora da gente reforçar, né, essa função social da escola, da gente retomar esses valores que estão, né, que constituem a educação, né, nos principais documentos norteadores da escola, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, a Base Nacional Comum Curricular. Isso é função social da escola. Então, talvez esse seja o momento da gente retomar isso tudo. Sim, com certeza. E a gente tem visto também que, bem ou mal, tem uma valorização do professor agora, né? Porque Exato, exatamente. É difícil. Eu acho que essa valorização... Sim, eu acho que essa valorização desse papel formador, né, da escola, ele vai ser o boom desse momento, né? A gente vê até charges aí na internet falando que quando a escola voltar, nós vamos fazer um altar para a professora, vamos pedir 500% de aumento, né? Porque brincando, assim, a gente sabe que é uma valorização, sim, né, desse papel formador. Talvez agora as casas estejam enxergando isso, né? Essa importância e até essa dificuldade. Eu acho que, assim, nós temos heróis também, né, trabalhando diariamente, que são os professores. Então, essa valorização é muito importante. Você dentro de casa com 1, 2, 3 filhos é difícil e a gente tem turmas de 40, né, crianças na nossa realidade, assim, que é muito difícil mesmo, né? Acho que agora a Mar travou de vez, não tá nem me ouvindo. Acho que eu vou tirá-la e pedir para ela pedir para entrar. Agora sim! Eu tirei minha internet, vou ficar no 4G, viu? Alguém falando. Eu pedi pro Pedro, pedi pro Vi. Eu tô de 4G, então, melhor. Eu também. Eu já desisti da minha Wi-Fi. Agora você tá linda com a sua orquídea atrás. Aí, viu, gente? Amarelo. Mas, Omar, o que eu tava comentando é que a gente vê pais, né, com 3, 4, no máximo, filhos em casa com essas dificuldades. E a gente tem turmas de 40 crianças, né? Tem umas realidades muito... E essa questão da valorização do professor, uma bandeira que eu tenho levantada é que, assim, antes disso tudo acontecer, muita gente tava falando... Me perdi. Eu fui ler o comentário e me perdi. Vamos pro próximo, que aí eu volto depois. Isso aí. Lembrei. Que muita gente acha que, principalmente na educação infantil, não é só fazer dever com a criança, né? E o que é mais legal aí é que mesmo a gente tendo, né, esses currículos, os programas, né, todo o planejamento da escola, a gente tem que lembrar que isso tudo foi reformulado, né? E eu gosto sempre de dizer uma fala que a gente tem ouvido muito, que a escola, ela é um carro que está andando e a gente está trocando a roda desse carro andando, né? Uma coisa difícil assim, impossível, né? Mas para a gente poder ver, para a gente ver o que é isso, o que a escola está vivendo, né? A gente está trocando a roda do carro com o carro andando, né? Essa é a nossa realidade. Aqui em Viçosa, a gente teve, no domingo, no dia 15 de março, a gente teve a paralisação. Às 7 horas da noite, o prefeito avisou, né, que a cidade ia parar. Sim. Então, imagina, às 7 horas da noite, a gente já tinha aluno preparando para dormir para o outro dia, o dia seguinte, né? Principalmente agora vocês têm integral, né, Mar? Exato, 7 horas da manhã. Também, então, a gente tem...
Isso. Então, tem uma coordenadora da escola que ela fala que a gente foi abduzido, né? A gente saiu da escola sexta-feira e nunca mais voltamos. Hoje fazem 87 dias. Então, assim, uma coisa muito interessante é que a gente parou no domingo, nós ficamos segunda e terça parados, e na quarta-feira a gente já tinha conteúdo na plataforma que a escola já possuía, né? Aí eu falo que essa é a nossa realidade. A gente já tinha uma plataforma adaptativa, né? Então a gente utilizou dessa plataforma. Mas aí o que acontece? Os professores que já tinham uma semana preparada, né, um bimestre preparado, eles tiveram que se reinventar de uma forma, não só fazer um novo planejamento, mas construir um planejamento que fosse significativo dentro das casas das famílias, né? Sim. A gente sabe que é completamente diferente a gente trabalhar com as crianças dentro de uma sala e a gente trabalhar com as crianças virtualmente. Então tem que ser tudo replanejado, né? Até para elas, né? Elas não sabem lidar com isso. Tem criança muito pequenininha que nem tinha contato, assim, né? Com computador e tal. Exato. Entender isso também. E aí esse é um dos papéis, né, que a coordenação também teve que desenvolver, né? A gente, primeiro, fazer com que as professoras não se sentissem subutilizadas. Elas precisavam sentir assim, eu consigo, né? Eu faço, eu posso. Porque é um desafio gigantesco. Né? E aqui eu parabenizo as professoras, que eu tô vendo que tem várias aqui. Eu também. Inclusive, deixa eu só te interromper rapidinho, Mar, que eu esqueci de falar no início, que no final a gente vai abrir para perguntas para Marcela também. Então, o Pedro também tá aí ligado para se tiver alguma pergunta no meio do caminho, mas só para dar esse recado que eu esqueci. Pode continuar. E aí elas se reinventaram, então esse eu acho que é um papel, né, do coordenador nesse momento, ajudar com, né, trazendo conteúdo e bagagem para que elas também consigam desenvolver dessa forma. E eu tenho um time fantástico, né? Eu acho que eu sou privilegiada. Outra coisa é a gente orientar os pais, porque a gente sabe que nós temos assim uma gama de variedades de casas e de famílias, e que cada um tem o seu contexto ali, a gente tem que saber entender. E aí vem o ponto-chave. Eu acho que se a gente pode tirar coisas positivas dessa pandemia, e vamos tirar, né? Temos que tirar. A minha mãe, desde que eu sou pequenininha, eu escuto ela falar assim comigo: minha filha, tem um livro que eu li na minha infância. Qual livro, Mar? Coisas positivas em qualquer situação da vida dela, né? E eu acho que a gente tem que tirar. Chama Poliana. Eu imaginei que fosse. Então, assim, tem vários pontos que nós vamos levar aí para a vida, né? Um deles, eu acho que é essa forma que as professoras se reinventaram. Ninguém nunca estudou isso, ninguém nunca leu, ninguém nunca foi preparado para isso. Nunca imaginou. A gente parou no domingo e imaginávamos 15 dias parado, no máximo 20, um mês, talvez. Mas a gente nunca pensou. E sem previsão agora, né? Você falou, já são mais de 80 dias e sem previsão. E sem previsão. Cada dia a gente vê uma realidade, infelizmente, mais distante, né? Mas que seja o momento tranquilo. Eu falo que a gente não pode falar assim, tomara que volte logo. Tomara que volte no momento que possamos ter tranquilidade, né, e segurança. Eu acho que isso é o mais importante. E o outro ponto... é um setor que provavelmente vai demorar, né, Mar? Porque a gente lida com aglomeração, mesmo que seja pouco, sala fechada com crianças. E são crianças, né? Eu acho que a criança ainda é complicado. Ficar de máscara, quem quer? Não, e pra gente que é adulto é difícil, né? Imagina. Sim. Eu falei com o meu pai outro dia, eu não sei como é que você dá conta de trabalhar com máscara, porque um segundo eu já fico agoniada. Eu acho que um outro ponto positivo muito legal, na nossa escola a gente já tem um trabalho com as famílias muito forte. A gente tem festa da família, a gente traz pessoas da família para desenvolver certos conteúdos. Isso pra gente é muito importante. Mas dentro das casas, né? E as casas precisam da gente ali dentro.
Então, eu acho que isso agora é, assim, imprescindível, essa relação família-escola, né? Eu acho que é um dos pontos positivíssimos que nós vamos ter aí. E a gente fala, até no curso de pedagogia estuda muito isso, né? Como que é importante a comunidade escolar e a família andarem juntos para o desenvolvimento das crianças, né? E dos adolescentes. Exato. Então, uma das dicas... Pode falar. E aí, uma das dicas que a gente dava para as famílias é assim, primeiro, eu acho que a nossa maior preocupação era em não transmitir só o conteúdo teórico, né? Ele precisava ser transmitido, principalmente aí eu digo nas turmas, né, já de fundamental, ensino médio, sim, precisavam. Mas será que era só isso? Será que a gente não poderia transmitir também um conteúdo emocional, um conteúdo, né, socioemocional, afetivo? Isso é muito importante. Sim. Né? Então, nós fizemos que é o papel encontros. Da escola também, né, Márcia? Exato, exato. Da escola. Logo no início a gente proporcionou alguns, a gente chamava de encontrão, né? Ainda temos. E aí as professoras todas da turma entravam e os alunos para bater papo. Não tinha conteúdo teórico, não tinha matemática, não tinha português. Não, era para bater papo. E a gente tinha pais que às vezes estranhava, olha, mas a gente está num momento desse, você não acha que é mais importante a gente ter aula de matemática? Fala, gente, isso é tão importante quanto, né? As crianças precisam momento, disso. Né? Se não for mais nesse momento. Eu até acredito que seja mais nesse momento. Você sabe que eu levanto essa bandeira sempre, né, Má? Mas eu acho que com as crianças dentro de casa, falando de ensino infantil é mais fácil, né? No seu caso, assim, porque realmente a gente não tem que preocupar tanto com o conteúdo como no ensino médio, por exemplo. Mas nesse momento é muito importante dar segurança para eles, né? E eu acho assim, se pra gente, imagina, nós adultos já temos uma dificuldade de viver essa adaptação, eu conto assim, que tudo que é mudança na vida requer muita calma e paciência. Sim. Eu acho que o primeiro é isso. Eu falo assim, quando a gente corta o cabelo, você precisa de um tempo para adaptar, para o cabelo ficar no lugar, né? Se você muda de casa, você precisa de um tempo para estudar o trânsito que você vai pegar, quanto tempo você vai chegar no trabalho, né? Onde o sol bate para eu comer o varal. Tudo na vida precisa desse tempo. Mas, infelizmente, essa mudança que a gente teve foi muito abrupta, né? Então, assim, não teve esse tempo. E aí, o que causou certa estranheza? Os pais assustados, não sei como que vai ser. Junto a isso, o medo do vírus que chegou, o que é isso? Mata, não mata, o que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que foi um momento, assim, difícil. Então, o que era a nossa orientação? Primeiro, receba o nosso conteúdo afetivo. Isso é importante, sabe? Eu assisti uma aula do meu filho esses dias, de 8 anos, e a professora falando, né, explicando, era uma matéria, né, e tinha coleguinhas escrevendo no chat. E eu vi que a professora via, claro que ela via, né, ela sabe o que está acontecendo, mas ela deixava isso acontecer, porque isso é importante para eles. Um coleguinha respondeu uma pergunta e o outro escreveu assim no chat, olha, a sua voz. Isso era importante para ele. Ele está com saudade da voz do amigo. Isso fez ele feliz, né? Então, eu acho que a escola tem esse papel. Teve uma que eu chorei. Eu contei para a professora. Eu estava ligando o computador ainda para o meu filho assistir. E aí eu estava escutando, né? Um coleguinha falou assim, quando ela deu boas-vindas a todos eles, né? Oi, José. Oi, Antônio. Oi, Maria. E aí um deles olhou e falou assim, nossa, tia, eu gosto tanto quando eu olho esse seu sorriso. Ai, gente, aquilo me destruiu. Pois é, então se para nós adultos a gente já tem essa dificuldade grande de viver essa adaptação, de viver esse momento que a gente está vivendo, vamos tentar nos colocar na cabeça dessas crianças de 6, de 8, de 4 anos, né? Então, assim... A primeira coisa é ter muita paciência, né? Eles precisam disso. Outra coisa importante
é a gente lembrar que pra gente, talvez, no futuro, a gente vai lembrar desse momento difícil que a gente viveu. Sim. Mas as crianças podem lembrar desse momento como um momento maravilhoso que eles viveram ao lado dos pais diariamente. Com certeza. Principalmente aquelas crianças. Rotina, né? Sim. Imagina aqueles pais que ficam uma semana fora de casa, ou então trabalhando todo dia, só chega à noite. Eles estão, gente, encantados com o que eles estão vivendo. Então, assim, vamos valorizar isso. Mesmo, né? E aí, orientações que a gente pôde dar. Na educação infantil e no fundamental, principalmente, a gente tentou passar para os pais a importância de ter um lugar na casa que vai ser um lugar de estudo agora. Isso, né? Exato. Porque até isso é difícil eles entenderem que a casa agora é o ambiente escolar. Ali não era o ambiente escolar, né? E agora passou a ser. Então, assim, ter um cantinho para isso, ter um horário, todo dia às 2 horas a gente vai fazer as nossas atividades. Rotina. Uniforme, na educação infantil a gente pede para vestir uniforme. Porque isso para eles... Eu achei o máximo. Isso se remete, né? Eu tô indo para a escola, eu tô indo fazer uma atividade escolar. Então, isso é muito legal. Então, essas dicas eu acho que ajudou bastante, né? E outra coisa que eu acho que é fundamental é ouvir os pais, né? A gente precisa ouvir porque são eles que estão vivendo isso agora ao lado das crianças. Né? Na educação infantil, a gente passou um relatório, uma entrevista com os pais. Quantas aulas ao vivo vocês acham que seria o ideal, né? E isso a gente ainda está fazendo, porque eu falo que como a gente está trocando a roda do carro andando, a gente não... Sim, e a gente não tem que ter vergonha de voltar atrás, porque nós vamos errar, com certeza, né? Eu acho que o pior... Novo, tudo muito novo, né? Sim, eu acho que o pior é a gente ter medo de errar. Tem que errar e se errar, pessoal, não deu certo, a gente vai voltar atrás. Eu acho que isso é muito importante. Se você fizer isso com os pais, você tem um amparo deles também, né? É uma experiência junto. E aí, Márcia já está falando um pouco disso, mas aí quais são os maiores desafios que você acha que a escola está enfrentando? E aí, já assim, você enquanto coordenadora, né? O que você pode fazer para amenizar? Como é que tem sido isso? Desafio, eu acho que é esse mesmo. A gente está falando de algo nunca imaginável, né? Não é a nossa realidade. E aí a gente viu que a gente precisa repensar esse processo educativo. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Agora, o desafio maior, eu acredito ainda que seja quando a gente voltar. Eu falo com as professoras assim, hoje é um desafio enorme, mas a volta vai ser mais desafiador. E uma das coisas que eu sempre falo com os pais, tem muitos pais que me procuram assim, ano que vem meu filho vai para o 1º ano do fundamental, como que vai ser isso, né? Eu falo assim com eles, gente, nós todos, não estou falando só da minha escola, não só da minha cidade, não só do meu estado, não só do meu país, né? O mundo está vivendo isso. Agora os professores serão ainda mais sensíveis para receber esses alunos. Então, assim, fiquem calmos se eles não conseguirem reconhecer a letra, fiquem calmos se não conseguirem juntar as sílabas, fiquem calmos se não estiver entendendo muito bem a Revolução Francesa. Isso é um momento que eles estão passando, sabe? Agora, cabe a nós, educadores, esse enorme desafio, que a gente vai receber alunos totalmente heterogêneos, né? Que estão vivenciando... Maior, né? Eles estão vivenciando isso, já tem normalmente. Agora... São várias as realidades, né? A gente pode ver aí, tem pais que têm dificuldade porque acham que não conhecem isso ainda para passar para os filhos, tem pais que têm dificuldade porque não estão presentes ao lado dos filhos diariamente, e tem, né, uma gama de dificuldades. Tem uma coisa também, que igual a gente conversou na primeira live aqui, cada criança tem um estilo de aprendizagem, né? Então, uma coisa que os pais têm muita dificuldade às vezes fala assim, eu tento, eu sento, mas a criança não concentra, eu não consigo. E aí é difícil mesmo, né? E aí que a gente fala, que legal que os professores conseguem, né? Porque eu acho... Isso que é importante, a gente estuda didática, a gente estuda várias coisas para chegar na sala de aula, né?
Eu sou, assim, apaixonada pela educação, mas se tem uma coisa que me encanta, é o professor conseguir transmitir um conhecimento X para todos os alunos de forma individualizada, porque isso é individualizado. São várias crianças cada um diferentes. aprende de um jeito. Uma é mais sinestésica, uma é mais visual, outra é mais auditiva, o outro precisa de um tempo maior, e isso tem que ser respeitado, né? Então, assim, eu entendo que os pais não têm esse preparo para isso, né? Mas a gente tem que conhecer nos filhos, para que a gente possa ajudar nesses momentos, né? Ter mais paciência. Eu acho que o principal agora é paciência, porque eu imagino, eu falo casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu tô com o meu menino mais novo ajudando, tem hora que eu fico, ai meu Deus! Depois eu falo, gente, eu não posso, né? E outra coisa legal, gente, muito importante aí, é a gente saber que hoje em dia a autonomia ela é trabalhada nas escolas. Então vamos deixar as crianças tocarem com essa autonomia que eles têm. Talvez nós, enquanto pais, a gente tem um pouco de insegurança. Aí será que ele vai saber abrir a página 10? Será que ele vai saber que tem que marcar? Ele sabe. Dê sua confiança, seu voto de confiança nele. Observa, né? Porque sim, media, fica ali do lado. Porque por mais que a gente tem pais muito participativos, né? Mas normalmente os pais estudam junto, fazem dever junto, não sabe como que é esse processo de aprendizagem da criança, né, Márcia? É lindo, gente. Aproveite essa semana eu tive uma professora que me procurou, ela tá até aqui. Ela falou assim: eu quero passar isso para os alunos, mas eu tô com medo de passar dessa forma, porque eu tenho certeza que os pais vão fazer por eles. Isso é muito e ela falou comum. assim, quantas maquetes, né? A escola não recebe que pai e mãe falam. Ela falou comigo, eles sabem fazer, eu tenho certeza, mas eu tenho que avisar os pais que eles sabem fazer, que eles não precisam fazer por eles. Aí a gente tem esse outro método, grava um vídeo para os pais, explica para eles, né, que vai ser dessa forma. Importante. Isso está sendo bem legal, esse contato, né, do professor com... Nós criamos grupos de WhatsApp onde os professores estão em contato direto com os pais, né? Que é preciso nesse momento. E aí, esse negócio que a gente estava falando enquanto coordenadora, você tem reuniões, então, né, com os professores e com os pais para poder ajudar. Coitada, das professoras eu tenho até dó, porque tem dia que domingo eu tô falando com elas. Mas a gente tá sem noção de dia. Acho que elas não vão ficar bravas, não. Feriado, eu tenho que avisar. Hoje é feriado e tinha uma professora mandando disciplina hoje. Eu falei, não! Hoje a gente tá em casa, mas é feriado. E aí a gente falou, né, da dificuldade, mas como disse a Lúcia Poliana, quais são as coisas boas que a escola, que a equipe pedagógica, até os estudantes, os pais vão tirar disso tudo? O que você acha, assim? Eu acho que todo mundo vai tirar coisa positiva, né? Professores, eu tenho falado com elas desde o início. Falei, nós não vamos sair iguais disso daí, eu tenho certeza. Nós vamos sair muito melhores, muito melhores. Eu falo que os professores que estão vivendo nessa pandemia são professores que merecem ter estátua na cidade, sabe? Professores que devem ser referência no futuro, devem ser ouvidos, né? E eu estava ouvindo hoje uma outra live, eu achei muito interessante, porque a pessoa que falava, ela falava assim, gente, escreve isso que vocês estão vivendo, escreve o que vocês estão construindo, né? Porque isso tudo é novo, não tem material disso, né? Escrevam sobre a sua realidade, sobre o seu planejamento, sobre essa revisitação, né, no currículo. Então eu acho que os professores, sem sombra de dúvida, são outros muito melhores, já são. Né, já são. Os próprios alunos, eu vejo eles muito mais autônomos nisso tudo, né? Eles têm agora uma responsabilidade muito maior. A gente vê alunos do ensino médio, que os pais saem cedo para trabalhar e 7 horas da manhã eles estão ligando o computador e assistindo aula, porque eles sabem da responsabilidade deles, né? Então eu acho que essa autonomia, que é o que a gente trabalha, isso ainda cresce mais nesse momento, né? E você sabe, Márcia, eu tenho a sensação, não sei, porque
o ambiente escolar para muitas crianças e adolescentes é uma delícia, mas para muitos é, ai, que saco, tem que ir para escola. Eu acho que quando isso passar, vai ser muito mais valorizado pelos meninos. Muito Tipo, ai, que mais. bom. Esse professor, a matéria dele é chata, mas que bom que eu tô aqui. Eu acho que isso Ainda vai bem, ser. né, que eu voltei. Eu acho que É. isso vai ser Aí uma eu coisa acho que o boa. principal ponto é isso, essa valorização desse papel formador, de escola, de professor, Aham, de coordenador. Eu acho que isso está sendo muito valorizado, né? É nessas sim. piadinhas que a gente vê na É. internet. Hoje teve um pai num grupo de pais que colocou isso, que ele vai chegar na escola com um carro desses carros de som, de mensagem, Tá ele vai voltando, né? vestir, tá voltando, vai tocar música no saxofone, vai soltar fogos de artifício, vai pedir aumento de salário de professor, vai fazer É. altar para professor. E eu acho que, assim, brincando, mas a gente percebe essa valorização desse papel formador, né? Com certeza. É o que eu tô falando, os pais têm percebido que não é só transmitir, né? Que tem uma formação por trás Para as disso. famílias, eu acredito que esteja sendo um momento também difícil, a gente sabe, mas Aham. muito importante, da gente poder observar o que é o desenvolvimento do nosso filho. A gente tem Uhum. recebido muito recado de pais falando assim, Marcela, que delícia que eu estou vivendo, ele conseguiu ler uma letrinha, ou então assim, ele já Aham. reconhece as cores, ele fez a prova sozinho sem me chamar. Então, assim, momentos que poderiam passar despercebidos, mas que são momentos Aham. mágicos na vida de uma família, né? Uhum. Aí tem professor até dizendo, ó, tem pais que Muito mandam bom. e-mails muito carinhosos para elas. E eu acho que esse reconhecimento, isso é para o resto da vida também, né? Tomara. Tomara. Precisamos, né, de uma pandemia para as pessoas Sim, perceberem isso. Ai, gente, pois é. Ai, Má, muito bom, adorei tudo que você falou. também E estou adorando. É bom a gente ó, conversar com o que gosta, né? é, assim, você sabe que você tem um papel muito importante na minha formação. Então eu fico muito, muito feliz mesmo de você estar aqui. E aí, Eu pra gente. contei no início, Ah, não sei se todo mundo ouviu, mas eu fui professora da Amali, de balé. Então ela era minha professora, né? aluninha, ela era uma aluninha novinha, depois foi minha amiga no balé. Desculpa, acredito até que já dançamos juntas. Ah, Depois é. a gente tem a paixão pela educação, então tem o balé, tem a educação. A gente é Tem. apaixonado pelo Flamengo e a Sabia gente que é a gente ia apaixonado por encerrar. Coca-Cola. Coca-Cola patrocina a gente, por Tá favor. vendo, gente? E para vocês estão vendo a Marcela aí toda bonita, mas vocês não sabem que a Marcela foi a bruxa má mais bonita que eu já vi dançar nessa vida. Só me sobravam esses papéis, gente, da malvada. Olha só. Não, mas essas coisas a gente guarda, porque eu tenho lembrança muito nítida do ensaio de você no carro falando: eu vou cair daqui, eu não vou conseguir dançar. Muito gostoso. Mas para a gente já ir caminhando para o final, você já falou do Poliana, que a tia Lúcia, né, fala sempre. E você tem algum material ou perfil para seguir, ou alguma coisa que você indica para a gente pensar um pouco nesse papel da escola, no que a gente está vivendo? Então, livro desse momento, né, a Não gente tem. não tem. Mas tem Aham. outros livros que ajudam a gente a construir esse momento, né, que eu acho que é muito Uhum. legal. Eu trouxe um livro aqui bacana, não citei, isso que a gente está utilizando na escola, a gente utiliza muito a metodologia ativa, sala de aula invertida, porque a gente já teve uma live, né, que É. você deu um show sobre isso. Ah, Na nossa escola a gente trabalha muito com isso, né, com essas metodologias uhum. ativas. Então eu acredito que isso auxiliaria muito as escolas nesse trabalho, né? Eu E também aí tem acho. um livro muito legal, não sei nem se você citou ele, que é o Sala de Aula Invertida, uma metodologia Não, ativa de aprendizagem. Esse livro é esse ótimo. não. Foi um coordenador lá do Ângulo que orientou a gente a ler, é o Jonathan Aham. Bergman, muito legal. E ele traz essa ideia central, né, do modelo de sala de aula invertida, o estudante previamente, né, ele vai Aham. estudar aquele conteúdo e nas aulas ele vai discutir, aprofundar. Então, o que a gente pode estar Uhum. trabalhando hoje, né, a gente pode estar fazendo isso. Gente, leiam sobre isso e na aula de manhã a gente vai discutir. Então, isso é muito Aham. legal para a gente trabalhar.
Tem um outro livro que é o Aprendizagem Ativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Anitra Vecchieri. Ele é muito legal, é um guia prático mesmo, de teoria e prática dessa aprendizagem ativa, né? Esse livro, ele inspira professores a criarem suas próprias estratégias de ensino. Então, nesse momento, eu acho que esse livro ajudaria bastante, né? E tem um outro livro aqui, que são Novas Tecnologias e Mediações Pedagógicas, do José Emanuel. Ele traz essa associação das tecnologias digitais aos momentos presenciais. Eu acredito até, a escola é insubstituível, o momento presencial é insubstituível, mas eu não vejo o nosso futuro eliminando essa tecnologia mais. Eu acho que a gente carrega isso como complementação, sabe? Eu acho. Então, eu acho que a gente vai ter isso sempre como complemento aos estudos, né, ao trabalho. E aí esse livro, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, traz justamente isso. Eu acho que ele é bem interessante. Eu vou te passar depois escrito, que aí você eu vou publica, postar né? Amanhã. Amanhã a gente posta as indicações. Adorei. E tem um artigo que eu queria falar, não sei se... Acho que muita gente aqui já viu, porque eu já levei o autor do artigo na escola para falar para os pais. O Alan Freitas, que é um professor da UFV, e ele tem um artigo fantástico. Ele tem um artigo muito legal para esse momento, eu acho que cabe a todo mundo ler, que fala educar para a vida. Né? Será que só é importante conteúdo? Será que só é importante, né, o meu filho aprender a ler nesse momento? Será que só é importante o meu filho entender essa equação de química? Né? Será que só isso que vai trazer a felicidade dele? Então, assim, eu acho muito importante a gente saber para que é essa educação, né? Qual que é a formação que a gente quer oferecer aos filhos da gente? Então, esse artigo é muito bacana. Eu não li não, mas eu tenho certeza, porque o Alan eu gosto muito das coisas que ele escreve. Uma delícia. Alguém tem alguma pergunta? Você quer falar mais alguma coisa também? Enquanto a gente espera para ver se alguém... Não, só agradecer. Tô vendo tanta gente da escola, tantos pais de aluno, tantos professores. Que legal. Eu fico tentando ler enquanto a pessoa vai falando, mas eu me perco. Aí eu paro de ler. Eu peço pro Pedro ser meu assessor, porque aí eu desconcentro. Mas assim, eu acho que foi muito Minha bom. Família, gente. Minha família tá toda aqui. Isso que eu tô vendo. Tem mãe, irmão, primo. Tio, prima. Filho. Gente. Mas, Omar, eu acho que é muito bom esse jeito da gente conversar sobre isso. Tia Lúcia. Porque a gente tende a pensar só na parte difícil, né? E você falou de um jeito muito bom, assim, tudo que a gente pode tirar de bom disso. E tomara que os pais que não se envolviam tanto se envolvam mais no processo, né, educacional dos filhos e tal. E eu acho que é isso, é deixar uma mensagem de esperança mesmo, né? Isso aí. E que eles saibam que quando isso tudo passar, eles vão ser recebidos com muito carinho, muita sensibilidade, muita paciência. Que eles não precisam ficar preocupados, porque esse desafio cabe a nós. E nós vamos vencer mais essa. Omar, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Pelo apoio, por ter aceitado o convite. Um prazer enorme. Obrigada, mas você não podia ficar de fora de um projeto meu, né? Meu e do Pedro. E aí o Pedro já tá me lembrando aqui pra gente lembrar vocês que a gente tá com um sorteio super legal de um livro muito bacana na página, que é o Educação contra a Barbárie, que fala muito dos tempos atuais também, né? E lembrar que semana que vem a gente vai fazer a live já pensando no âmbito público, né? Disso tudo. Deixa eu ver que tem novos comentários. Legal, muito importante também, né? Para a gente entender as realidades, né? A gente sabe o nosso lugar de fala aqui. Só Ô, Danilo, que cada dia... esse Danilo, deixa eu te falar, que todos os pais sejam tão especiais quanto você com a nossa escola, tá? É um prazer enorme ter vocês, sua família toda com a gente. A gente morre de saudade disso. Olha, sem querer ser muito parcial, mas eu entendo, Danilo. Gente, a Amalie foi aluna da nossa escola.
Fui desde pequenininha, fui estagiária e só saí porque tive intercâmbio, senão eu estava estagiando até agora. Tá vendo? Ai, muito bom. Mas eu acho que é isso então, né, Mar? Foi ótima É a nossa isso. conversa, adorei. Obrigada por ter trazido Eu que Beleza agradeço. Amarelo para o nosso projeto. Beijo, meu bem. Obrigada, obrigada, Beijo. gente. Beijo, Tchau, gente. Até mais. beijo.